Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa playlist Matemática para Concursos. E hoje nós vamos trazer a resolução completa de uma prova de matemática do concurso da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá do ano de 2007. Então aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link, caso você queira baixar a prova e o gabarito completo também dessa prova aí que teve desse concurso, tá? Para você fazer as suas resoluções. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira questão de matemática dessa prova é a questão de número 23, que fala sobre o assunto geometria espacial. Vamos ler aqui como é que é o comando dessa questão. Uma pirâmide reta, de base quadrada, está inscrita num cilindro, e esse cilindro está inscrito em um cubo, de forma que a pirâmide esteja também inscrita no cubo. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar isso em 3 dimensões na sua cabeça, né? Imaginar essa figura. Para ficar mais fácil, eu vou desenhar aqui no slide para vocês. Então ficou assim, ó. Tentei fazer o melhor possível aqui usando as ferramentas de desenho aqui no slide, tá? Do jeito que eu consegui. Mas eu acho que dá para entender, dá para visualizar. Vamos lá. Então aqui em vermelho a gente tem um cubo, certo? Inscrito nele a gente tem um cilindro. E inscrito no cilindro e ao mesmo tempo no cubo, a gente tem a pirâmide aqui em amarelo, tá? Então, ó, observa que a pirâmide ela tem que ficar com essa base dela quadrada deslocada assim de 45 graus, né? Para que ela esteja inscrita simultaneamente no cilindro e no cubo também, tá? Então vamos lá, continuando a ler a questão. Qual é a razão do volume VC menos VP sobre VCI, né? Onde ele diz que VC é o volume do cubo, VP é o volume da pirâmide e o VCI é o volume do cilindro. Se o comprimento da aresta lateral desta pirâmide mede 3 centímetros. Aí uma coisa que poderia gerar confusão nessa questão é entender, será que quando ele fala aresta lateral da pirâmide, ele está falando a aresta da base, que é essa aqui, né? Essa aqui, ó. Ou será que ele está falando essa aresta aqui lateral da pirâmide, certo? Então, nesse caso, gente, não confundam. Quando ele diz aqui aresta lateral, ele está falando a aresta da base, tá? Então, na verdade, é essa aresta aqui, ó, que vale 3 que ele está falando. Isso aqui vale 3, beleza? Então, vamos lá. A gente vai partir dessa informação, tá? Bom, o que a gente tem que descobrir aqui? A gente tem que descobrir quanto vale esse L, né, que é o lado do cubo. Porque a partir desse L a gente vai poder calcular todos os volumes aí, beleza? Então, esse desenho aqui, que está do lado direito, é a base do cubo, né, que contém aí a base do cilindro, que é um círculo, e a base da pirâmide, que é um quadrado menor, né? A base do cubo é um quadrado maior, vermelho, e a base da pirâmide é esse quadrado menor, amarelo, que tem lado igual a 3, como a gente já viu aqui, tá? Então, se isso aqui vale L, que é esse comprimento lateral inteiro, então essa partezinha aqui até o centro, ó, vale L sobre 2, beleza? Então vamos lá, para que isso é importante? Porque se eu dividir bem aqui, ó, eu tenho um quadradozinho aqui, tá? Eu tenho um quadradozinho aqui que eu vou circular, demarcar em azul, tá? E esse 3, que é a aresta lateral da pirâmide, ele coincide justamente com a diagonal desse quadrado menor, né? E a gente sabe que a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2, tá? Mas o lado desse quadrado azul é L sobre 2, como está marcado aqui, ó. Então, o que a gente pode tirar aqui de informação? A gente pode tirar de informação que o lado do quadrado menor, azul, que é L sobre 2, vezes a raiz de 2, porque é a diagonal, isso aqui tem que ser igual a 3, que foi o que ele deu lá na questão, né? Então, daqui a gente tira que o L vale, passando para lá para o outro lado, o 2 vezes 3 dá 6, né? Sobre a raiz de 2, tá? Isso aqui a gente pode racionalizar, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2,
que vai acontecer? Esse L, ele vai ser, ó, a raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo vai dar 2, não é verdade? Isso aqui embaixo dá 2. Com esse 6 que tem aqui em cima, ó, vai sobrar um 3 ali. Então, beleza. Então, isso aqui, esse L, ele vale 3 raiz de 2. E esse é o valor do lado desse quadrado aqui, ó. Então, isso aqui vale 3 raiz de 2, tá? Isso aqui também vale 3 raiz de 2. E, portanto, essa parte de baixo aqui também vale 3 raiz de 2, tá? E o que mais a gente pode perceber aqui? Que o raio desse cilindro vale a metade desse L, tá? Porque se a gente observar bem aqui, ó, o raio desse cilindro, vou chamar de R aqui, ó, ele é justamente o L sobre 2 também, tá? Então, ele vale 3 raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, esse é o valor do raio. Então, aqui a gente descobriu tudo que a gente precisava já para calcular os volumes aí. Então, agora é só a gente calcular os volumes, cada um separadamente, das 3 figuras geométricas aí que aparecem, né? Uma inscrita dentro da outra, e depois a gente junta tudo nessa expressão que ele pediu para a gente calcular, beleza? Então, para começar, vamos fazer logo o volume da pirâmide, certo? Então, eu vou usar a cor amarela aqui, ó. O volume da pirâmide é quem? É 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, certo? A altura da pirâmide. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1/3. A área da base da pirâmide é o lado da base, como é um quadrado, né? É o lado ao quadrado. E a gente sabe que a medida do lado da base da pirâmide é 3, que ele falou lá no enunciado, né? Então, aqui fica 3 ao quadrado. E a altura da pirâmide é a mesma altura do cilindro que coincide com o lado do cubo, que é esse cara aqui, ó, 3 raiz de 2, né? Então, fica 3 raiz de 2. Então, o que vai acontecer aqui? Um 3 desse vai cancelar com esse de baixo, vai ficar 9 raiz de 2, tá? Então, esse é o valor do volume da pirâmide. Foi o primeiro volume que a gente calculou aqui. O segundo que a gente vai calcular é o volume do cubo, né? Então, o volume do cubo, vou chamar de VC, que é o que está ali, né, na questão, ele é simplesmente o lado do cubo ao cubo, né? É o lado elevado à terceira potência. E a gente já sabe quanto vale o lado, né? Ele vale 3 raiz de 2, beleza? Isso aqui é elevado ao cubo, tá? Então, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, certo? Que dá 27. E raiz de 2 ao cubo é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, vezes a raiz de 2 de novo. Então, é 2 raiz de 2. Tá? Então, 27 vezes 2 dá 54. Então, isso aqui vai dar 54 raiz de 2. Esse é o volume do cubo. Tá? Só falta calcular o volume do cilindro agora. E o volume do cilindro, que eu vou chamar de VCI, para ficar igual como ele colocou na questão, tá? Então, vamos lá. VCI vai ser quem? A área da base, certo? Vezes a altura, tá? A base do cilindro é um círculo, né? E a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, beleza? Vezes a altura. Então, vamos lá. π vezes, quem é o raio? A gente viu aqui, ó, que o raio ele é a metade do lado, beleza? A metade do lado é L. Então, ele é 3 raiz de 2 sobre 2, e isso está ao quadrado, beleza? E a altura H é a mesma altura H aqui que a gente tinha utilizado para o caso da pirâmide. Então, isso aí vai ficar 3 raiz de 2, beleza? Então, tá. Agora, vamos elevar ao quadrado esse termo aqui que está dentro do parêntese. Como é que vai ficar? Então, aqui na frente continua o π, certo? Vamos lá. 3 ao quadrado é 9. Beleza? Raiz de 2 ao quadrado é 2. E embaixo, 2 ao quadrado é 4. Tá? E aqui continua o 3 raiz de 2 aqui na frente.
Legal? Aí o que acontece? Olha, um 2 desse aqui eu posso cortar com esse 4 e vai sobrar um 2 embaixo. Beleza? Então, e aqui em cima eu posso multiplicar o 9 vezes 3. Então fica 27 π raiz de 2 sobre 3, observa. Então esse é o volume do cilindro. O que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem que fazer agora é substituir esses 3 volumes naquela expressão que ele deu ali do lado. Vamos fazer isso. Então ficou assim, ó. Volume do cubo é 54 raiz de 2, menos o volume da pirâmide, que é 9 raiz de 2. Tudo isso dividido pelo volume do cilindro, que é essa fração aqui, ó, 27π raiz de 2 sobre 2. Tá? Olha, todos esses coeficientes aqui, 54, 9 e o 27, são múltiplos de 9. Então a gente pode tirar um 9 em evidência aqui, tá? Aqui em cima, vai ficar um 9 que é termo comum, ele sai. E lá embaixo tem um 2 dividindo, que ele pode passar aqui para cima, né? Porque a divisão de fração é você pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vamos ver aqui como é que fica. Aqui está, ó. 54 é 6 vezes 9, então eu tirei um 9 aqui, que é um fator comum, ele veio aqui para fora, tá? Dentro do parêntese sobrou 6 raiz de 2 menos raiz de 2, que vai dar 5 raiz de 2, tá? E aqui embaixo tem um 27π raiz de 2, e esse 2 aqui que eu falei, ó, que estava no denominador, ele sobe aqui, beleza? Porque esse 2 aqui, porque quando eu aplico a propriedade, né, de multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ele vai lá para cima, tá? Então aqui o que acontece? Ó, a gente pode cancelar aqui, ó, esse 9 com esse 27, vai sobrar um 3 aqui embaixo, beleza? Porque 27 é 3 vezes 9. Esse parêntese aqui, a gente pode resolver e dar 5 raiz de 2. Então, bora colocar aqui o resultado. E aí ficou assim, ó, 5 raiz de 2, que foi o resultado da subtração no parêntese, vezes esse 2 que já estava aqui fora, 3π sobre raiz de 2 no denominador. Beleza? Olha, apareceu um raiz de 2 aqui em cima, que cancela com esse raiz de 2 aqui embaixo. E esse 5 vezes 2 em cima, a gente pode simplesmente multiplicar. Então, isso aqui vai dar 10. Sim, então, ficou o seguinte, ó, vamos lá. Deu uma pequena travada aqui. Então, multiplicando aqui 5 vezes 2, deu 10, certo? Aí embaixo ficou 3π. Só que, olha, esse π eu posso jogar ele para cima e eu posso representar ele assim, ó. 10 sobre 3, né? π elevado a menos 1, tá? E aí a gente chega, então, aqui, ó, na nossa resposta. Se a gente olhar para cá, essa é justamente a letra C, tá? Que é o gabarito dessa primeira questão, tá? Então, é uma questão relativamente longa, né? Demorou um pouquinho aqui, fazendo junto aqui, porque eu estou mostrando passo a passo, tá? Mas lá na hora, você já estando treinado, né? Você vai rapidinho, chega nessa solução. 5 minutos você resolve, beleza? Então vamos para a próxima. A nossa segunda questão de hoje, então, vai falar sobre o assunto geometria plana. E aqui vocês já observam que geometria é um dos grandes favoritos aí, conteúdos a cair nessas questões de concurso, né? As provas que a gente vem resolvendo aí tem aparecido bastante, tá? Então, essa é a questão de número 24 lá da prova, tá? E diz o seguinte: considere um triângulo qualquer de vértices ABC. Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer, tá? Eu vou colocar aqui uma aresta assim, tá? Uma aqui e a outra aqui em cima, beleza? Tá? Então, digamos que esse seja o nosso triângulo e eu vou chamar aqui os vértices de A, B e C. Beleza? Então tá aí. Esse é um triângulo qualquer, beleza? O que mais ele diz? E um X é um ponto, né? X pertencente a AB, ou seja, ele pertence ao lado AB, onde ele é diferente de A e diferente de B, ou seja, então X é um ponto aqui pelo meio, tá? Em algum lugar aqui no meio desse lado. Digamos que ele seja aqui onde eu estou desenhando, tá bom? Que mais? Ele diz o seguinte, ó, que
NAXC é igual a BXC, onde AXC significa a área do triângulo de vértices AXC e analogamente para BXC. Então, vai ter um triângulo aqui nesse, se eu dividir aqui do C até o X, ó, desse jeito aqui, que vocês estão vendo. Então, esse primeiro triângulo aqui da esquerda é o AXC e esse segundo triângulo aqui da direita é o BXC, tá? E ele deu uma informação aí que existe uma relação entre as áreas desse triângulo, né? Que é essa relação que está marcada ali no enunciado. Aí está. Legal? E ele fala o seguinte, ó, de acordo com as informações acima, qual é a razão de XA? XA é um segmento, né, que vai do ponto X até um ponto A. Então, vamos marcar aqui onde é o XA. Seria esse cara aqui. Tá? Vamos chamar aqui de R. E sobre o XB. Então, o XB é um outro segmento que vai do ponto X até o ponto B. Vamos chamar esse cara aqui de S. Tá bom? Digamos que seja isso. Tá. Então, beleza. A gente tem uma relação de áreas ali e a gente precisa chegar nessa relação entre os lados, beleza? Mas a área de um triângulo a gente sabe calcular. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Então, a gente só tem que encontrar onde é que está a altura desse triângulo aí para a gente poder calcular essas áreas. Olha, a altura de um triângulo ela é sempre um segmento de reta que ele sai de um vértice e vai até o lado oposto, sendo perpendicular a ele. Só que às vezes, nesse caso desse triângulo aqui que eu desenhei, ele vai cair fora aqui do lado, né? Vai cair já por aqui, ó. Então, a altura desse triângulo ela vai dar bem aqui, ó. Vamos lá. Então, tá aqui, perpendicular, certo? Essa aqui é a altura que a gente está querendo, tá? Então, o que, que vai acontecer aí? A área AXC, qual é essa área? Essa área é base, que no caso é o ER, vezes a altura H sobre 2. Tá? E a área BXC é quem? É a base, que é o S, vezes a altura sobre 2 também. Beleza? Então, não importa que a altura esteja fora aqui do triângulo, né? No prolongamento desse lado aqui, AB. Mas sempre vai ser base vezes altura sobre 2, beleza? Então, agora, se a gente observar, se a gente reescrever essa relação que ele deu aqui, ó, como é a relação que ele deu? Que NAXC é igual a BXC. Eu posso reescrever isso dessa forma, ó. AXC sobre BXC é igual a 1 sobre N. Observa, né? Então, se eu pegar essa área aqui, AXC, dividir pela área BXC, é mesmo que eu passar aquele N dividindo para o outro lado. Tá? Então, só reescrevi aquela relação ali. E a gente sabe essas áreas aqui, ó, porque a gente acabou de achar elas aqui em cima, é ou não é? Então, agora vamos substituir isso para ver como é que fica. Vai ficar o seguinte, ó. Aqui está, né? Então, a gente simplesmente pegou aqui os valores das áreas que a gente já sabe e substituiu, tá? Agora, se eu observar aqui, ó, eu vou observar que eu vou poder, ó, cortar, eu vou poder cancelar esse H com esse H aqui de baixo e esse 2 com esse 2 aqui de baixo. O que, que vai sobrar? Vai sobrar que R sobre S é igual a 1 sobre N. Mas quem é o R? O R é justamente o segmento XA, né? E quem é o S? É justamente o segmento XB. Ó, XA, XB. E isso aqui é 1 sobre N. Tá? Então, observa que a gente já chegou aqui na nossa resposta, que é a letra E. Certo? E isso bate aí com o gabarito dessa segunda questão. Então, rapidamente a gente resolveu mais uma. Vamos para a próxima. Vamos à nossa terceira questão. Então, essa questão agora, de novo, ó, sobre geometria plana. Tá? Então, observe, né? Geometria plana aí muito recorrente nesses concursos. Tá? Questão de número 25. E diz assim, ó. Considere um quadrado de lado 1 cm
e vértices ABCD. Então essa é mais uma daquelas questões que a gente precisa desenhar, né? Então vamos começar desenhando. Então está aqui o nosso quadrado de vértices A, B, C e D, né? Nessa ordem, sentido horário, tá? E lado 1, legal? O que mais ele diz? Ó? Agora tomemos um ponto X pertencente ao lado AB, então o X está sobre o lado AB, tal que a área, né? O triângulo aqui, ó, AXD, seja 2 vezes a área do triângulo XBC, tá? Então vamos lá, vamos fazer logo isso aqui. Então tá aqui, ó. O ponto X ele está em cima do lado AB e ele vai dividir, né, esse lado de tal modo que essa área aqui, AXD, que ele chama, que é essa área aqui que eu vou chamar de A1, ela é o dobro dessa outra área aqui que eu vou chamar de A2, que está desse lado aqui, tá? E aí então a gente pode escrever isso, ó, que o A1, tá? Ele é 2 vezes o A2. Agora, se a gente observar aqui, ó, esse X ele divide o lado AB em 2 segmentos que eu vou chamar de H1 e H2, beleza? Se eu olhar esse quadrado de lado assim, vocês vão imaginar aqui, ó, que eu posso calcular as áreas desse A1 e esse A2 só fazendo base vezes altura, né? Então a base vai ser 1 para os dois e a altura vai ser H1, H2, é ou não é? Então vai lá. Então quem vai ser esse A1? Base vezes altura vai ser 1, tá? Que é esse 1 aqui, ó, tá? Então vai ser 1 vezes H1, né? Sobre 2, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Isso aqui é igual a 2 vezes o A2, que é 1 sobre vezes H2, né? Sobre 2 também. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente pode cancelar esse 1 com esse 1, esse 2 com esse 2, e a gente vai chegar na nossa primeira relação aqui, que o H1 ele é simplesmente o dobro do H2. Tá? Isso meio que estava aqui implícito já, quando ele falou que as áreas eram o dobro, né? Mas a gente precisava mostrar. Legal? O que mais a gente sabe? Vamos descobrir o valor, quanto vale o H1 e o H2. Se o H1 é o dobro do H2, a gente sabe que a soma deles é 1, né? Porque é isso que está escrito aqui, ó. Né? Se eu somar os dois, vai dar o lado completo lá, que é 1. Tá? Então, o H1 ele é 2 vezes o H2, certo? Mais outro H2, isso aqui tem que dar 1. Ou seja, 3H2 é igual a 1. Então, isso aqui leva ao nosso primeiro resultado, que o H2 é igual a 1/3. E como a gente mostrou que o H1 é 2 vezes ele, então o H1 é igual a 2/3. Beleza? Então a gente já tem os valores aqui do H1 e do H2. Tá? Então para que a gente vai usar isso? Isso aqui a gente vai usar para a gente achar esses lados, aqui, essas hipotenusas aqui desses triângulos. Tá? Então vamos continuar lendo aqui a nossa questão. Então vamos lá, a gente tinha parado nessa parte aqui, beleza? Então o ponto X ele divide o lado AB desse jeito. E o Y é um outro ponto que pertence ao lado BC, tal que DY, né, que é esse segmento que vai do vértice D até o ponto Y, seja perpendicular a XC, que é essa segunda hipotenusa aqui do triângulo de área A2. Tá? Então vamos desenhar isso. Então tá aqui, ó. O ponto Y é um ponto aqui do lado BC, tá? E quando eu traço um segmento do vértice D até ele, esse segmento ele vai ser perpendicular ao lado XC, beleza? Essa hipotenusa do triângulo de área A2, como eu tinha dito. Então vamos lá. Qual é a área do triângulo DXM? Sendo M o ponto de intersecção de DY com XC. Vamos lá desenhar de novo. Então, essa aqui em verde é a área que a gente tem que calcular, né? É a área do triângulo DXM, beleza? Olha, observe que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Porque aqui no vértice M tem um ângulo de 90 graus, tá? E se a gente observar, se a gente pegar esses lados aqui, ó, que eu vou chamar de Mzinho e Nzinho, tá? Que são os catetos desse triângulo, para eu achar essa área aí que ele quer, né? A área, vou chamar aqui de A
dxm, então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, a dxm é simplesmente mzinho vezes nzinho sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2, tá? Então, se a gente achar quanto vale o mzinho e o nzinho, está resolvida a questão, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer para poder chegar nesses valores aí, desse mn, é descobrir essas duas hipotenusas logo aqui, ó, que eu vou mostrar aqui no desenho para vocês. Então, essas duas aqui, ó, tá? Que eu marquei aqui em azul, beleza? Que eu chamei de P e T, só para dar um nome aí, uma letra diferente, tá? Pra gente não confundir, tá? Então, bora logo achar aqui por Pitágoras, né? A gente encontra as duas, ó. Então, fazendo o primeiro Pitágoras aqui no triângulo AXD, a gente tem um lado que é 1, o outro lado que é H1. E como é que vai ficar o Pitágoras? Tá aqui, olha. Acabei de escrever, tá? P quadrado, que é a hipotenusa, é igual 1 ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais o H1 ao quadrado. Só que o H1 a gente sabe que ele vale 2/3, né? Então, ele ao quadrado vai ficar 4 sobre 9. Então, repetindo aqui, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó, né? Então, o H1 é 2/3, como ele está ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E agora a gente faz um MMC aqui, embaixo vai ficar um 9, certo? Esse 9 aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, beleza? Então, 9 vezes 1 dá 9, né? Mais esse 4 que estava aqui, ó, do outro lado da segunda fração, ficou um 13. Né? Então, o p quadrado é 13 sobre 9. Bora deixar esse p quadrado, por enquanto, desse jeito aí mesmo. Tá? Então, a gente sabe que o p quadrado é 13 sobre 9. Vamos fazer o segundo Pitágoras agora para a gente achar o lado t. Então, tá aqui, ó. Fazendo o segundo Pitágoras no triângulo da direita, né, de área A2, a gente tem que t quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual 1 ao quadrado, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, que é o H2 ao quadrado. Então, vai lá. Então, o t quadrado vai ser o seguinte, ó, 1 mais o H2 é 1/3, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 9, certo? E aí, fazendo o MMC, isso aqui dá 10 sobre 9. Então, esse é o valor do t quadrado. Mas o t, eu vou querer tirar aqui o valor dele real. Então, vai lá. Se a gente tirar a raiz dos dois lados, o t vai dar raiz de 10 sobre 3. Legal? Então, a gente achou aqui quanto vale o p quadrado e o t. Legal? Então, esse é o primeiro passo aí para a gente achar agora o m e o n. Tá? Então, para a gente achar o m e o n, agora a gente vai ter que olhar para esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo DXC. Legal? Que é esse triângulo grandão aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aí, ó. Eu acabei de destacar ele aqui em roxo. Beleza? Então, esse triângulo aí ele vai ajudar a gente. Vamos lá. Por quê? Porque a gente sabe a área dele. Né? Porque esse lado aqui de baixo vale 1. Beleza? E a altura dele também vale 1. Beleza? Então, a gente consegue calcular facilmente a área. Né? Então, a área desse triângulo aqui é base vezes altura sobre 2, o que significa que é 1 vezes 1 sobre 2, que dá meio. Tá? Então, a área desse triângulo é simplesmente meio. Agora, a área desse triângulo eu também consigo calcular pegando esse lado aqui, XC. Porque se eu pegar esse lado XC, tá? Quanto é o comprimento desse lado aí? Então, essa área aí, ó, DXC, né? O lado XC é o T, que a gente já tinha calculado, né? E a altura dele é o M, que está ali na figura, porque é perpendicular a esse lado, tá? E então, se eu pegar base vezes altura sobre 2, eu tenho que dar essa mesma área que a gente calculou ali, que é meio, beleza? Então, isso aqui está me dizendo que, como eu já sei que isso aqui é verdade, isso aqui está me dizendo que T vezes M é igual a 1, ou seja, eu tenho que o M é igual a 1 sobre T. E a gente já sabe quanto vale o T. Olha, o T é raiz de 10 sobre 3. Né? Então, o M ele vai ser o inverso. 3 sobre raiz de 10. Tá? A gente pode racionalizar isso, né? Multiplicando por uma raiz de 10 em cima e embaixo. E a gente vai encontrar o seguinte, ó, que isso aqui, o M, ele vale 3 raiz de 10 sobre 10.
Então, descobrimos o valor do m. Só falta encontrar o valor do n, beleza? E o n a gente pode achar por Pitágoras, né? Porque ó, se a gente pegar o triângulo direto aqui, o triângulo XDM, ó, a gente sabe o m, sabe o p, a gente consegue achar o n. Então vamos fazer isso agora aqui, ó. Então m² mais n², né, que são os dois catetos desse triângulo aqui, né, do meio, exatamente o triângulo que a gente quer encontrar, tem que ser o p², que é a hipotenusa. O m a gente já sabe, vamos substituir o valor. Está aqui, ó, né? Então 3 raiz de 10 sobre 10 ao quadrado, mais o n², que a gente quer encontrar. E o p² é aquele primeiro que a gente achou lá, que é 13 sobre 9. Legal? Então aqui dentro desse primeiro parêntese, ó, essa raiz de 10 ao quadrado vai dar 10, vai cortar um 10 aqui de baixo, certo? Então vai sobrar um 10 só. E o 3 vai elevar ao quadrado, vai dar 9, beleza? Então isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 9 sobre 10, tá? Mais o n², isso é igual a 13 sobre 9. Aí agora a gente passa tudo para o outro lado e trabalha com as frações. Tá aqui, ó, já passei subtraindo, né? Então vai ficar 13 sobre 9 menos 9 sobre 10. O MMC entre 10 e 9 é 90. Tá? Então a gente bota aqui o 90, vai ficar o seguinte, ó, 90 por 9 dá 10, né? E vezes 13 dá 130. Tá? E 90 por 10 dá 9, vezes 9 dá 81. Subtraindo aqui, deu 49 sobre 90. Isso é o valor do n². Então, se eu quiser saber só o valor do n, é só a gente tirar a raiz, não é? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Então, ó, 49 é 7 ao quadrado, então a raiz de 49 é 7. 90 é 9 vezes 10, mas a raiz de 9 é 3, que está aqui, e 10 não tem a raiz exata, continua a raiz de 10, beleza? A gente pode racionalizar isso, né? Multiplicando por raiz de 10 em cima e embaixo. Então, em cima fica uma raiz de 10 normal, e embaixo vai ficar a raiz de 10 vezes raiz de 10, que dá 10. Então, 10 vezes 3 dá 30. Então, o n vale 7 raiz de 10 sobre 30. Então, agora a gente já sabe o valor do m, que está aqui, e a gente já sabe o valor do n, que está aqui. Só precisamos agora fazer isso aqui que a gente tinha feito lá no início, beleza? Então, vamos fazer, ó. Eu vou dizer que o A é igual a m vezes n sobre 2. E agora vamos substituir. Então, ficou desse jeito, ó. Esse 2 aqui que estava dividindo, eu botei aqui na frente na forma de 1/2, tá? O m é 3 raiz de 10 sobre 10 e o n é 7 raiz de 10 sobre 30. Então, vamos lá, ó. Com quem que vai cortar? Raiz de 10 vezes a outra raiz de 10 dá 10 e cancela esse 10 da parte de baixo, certo? Esse 30 é 3 vezes 10, então eu cancelo esse 3 e vai sobrar um 10 aqui embaixo, beleza? O que vai acontecer? Ó? Vai ficar o 7 em cima e embaixo vai ficar esse 2 vezes esse 10, que dá 20. Então, a resposta disso tudo, dessa nossa área, é 7 sobre 20, que bate com a letra B, e essa é exatamente a resposta que está lá no gabarito. Viram? Então, essa é uma questão aí bem longa, né? Mas estava presente aí nesse concurso. Então, vocês veem que realmente você precisa de um tempinho aí para resolver, tá bom? Então, vamos para a próxima. A nossa próxima questão é a questão de número 26, que vai falar também sobre geometria plana, mas já um pouquinho ali misturando, né, com um pouquinho de MMC, MDC, certo? Mas na verdade a gente vai resolver só com álgebra e geometria aqui. Vamos lá. O comandante da polícia, com A metros de cerca, construiu um cercado retangular de B metros quadrados de área, utilizando o muro do quartel como um dos lados. Então, vamos fazer um desenho aqui mais uma vez.
Então aqui está, certo? Então o muro do quartel era um dos lados do retângulo, tá? Então a cerca ela era retangular, beleza? Então vamos dizer que esse retângulo tem lados M e N, certo? M e N. Tá, então aqui também vale M. Ele falou que tinha A metros de cerca. Então, observa que a cerca ela pegou 3 lados aqui do retângulo. Então, esse A metros que ele usou vai ser 2 vezes M mais um N. Tá? Só um N, porque o outro N é o muro já, tá? Não é mais a cerca. Legal? E ele falou que esse retângulo tinha B metros de área, mas a área de um retângulo é um lado vezes o outro lado, né? Base vezes altura. Então ficou M vezes N, tá? Aí ele diz, né? Quanto medem em metros os lados desse retângulo ou cercado? Então ele quer saber qual é o valor do M e qual é o valor do N, né? Que são os lados aí da cerca. Legal? Então vamos rearranjar isso aqui, ó. Só vamos escrever esse N aqui dessa forma. O N vai ser A menos 2M, tá? E o N também aqui nessa segunda expressão de baixo, ele vai ser o B sobre M. Então, ó, se eu tenho N aqui, eu posso igualar os dois, correto? Então, vai ficar da seguinte forma. Ó. Eu vou dizer que o A menos 2M tem que ser igual ao B sobre N. Ou sobre M. Beleza? Então, eu posso passar agora o M multiplicando para o outro lado e eu vou ter o seguinte, ó, e o B subtraindo, né? Então, eu vou ter que, nesse caso, menos 2M quadrado mais AM menos B, né, que passou para cá, para a esquerda, igual a zero. Ou eu posso pegar tudo isso aqui e multiplicar por menos 1, tá? Então, multiplico por menos 1 aqui, tudo isso, né, para trocar o sinal. E eu vou dizer que 2m quadrado menos AM mais B é igual a zero. E aí a gente chegou aqui numa equação do segundo grau, tá bom? Uma equação do segundo grau. Bom, como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é, então, aquela menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o M vai ser, tá? Menos B, só que o B da nossa equação, na verdade, é esse A aqui, né? É esse Azinho aqui, ó. Então, vai ficar simplesmente menos esse menos A, né? Mais ou menos a raiz do delta, né? Que é o B ao quadrado, que na verdade é esse A aqui, tá? Então, vai ficar A quadrado, porque não importa a questão do sinal aqui, né? Já que está ao quadrado. Menos 4AC. Então, menos 4 vezes o A, que é 2, ó, vezes o C, que na verdade é o B aqui na nossa expressão, né? Vamos lá. Dividido por 2A, que para a gente vale 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 2. Então, esse M, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser, ó, vou botar ele aqui do lado, tá? Então, quem vai ser esse M? Esse M vai ser A mais, olha, não vai ter a parte negativa porque a gente está falando de uma cerca, né? Então, ela sempre vai ter um valor positivo, tá? Então, raiz de A quadrado menos 8B sobre 4. Então, sem precisar calcular o outro lado, a gente já olha aqui para a primeira alternativa e a gente vê que ela bate aqui com a resposta. Então, só aqui você já resolveria a questão, tá? Mas, se a gente quiser fazer o outro lado, o que, que você precisaria fazer? Você precisaria pegar aqui, ó, o N, tá? Ele é igual a B sobre M. Então, você precisaria colocar o M aqui embaixo, no lugar desse B. Vamos lá. Que aí ficaria assim, ó, né? Observa que esse 4 apareceu porque eu tinha um 4 aqui que está no denominador da parte do M. Como eu estou dividindo pelo M, esse 4 vem aqui para cima multiplicar o B. Tá? E aí apareceu esse termo aqui embaixo com essa raiz. Aí o que, que você ia precisar fazer?
Você ia precisar racionalizar isso. Então, multiplica pelo conjugado em cima e embaixo. E aí, como é que funciona isso? O conjugado é esse mesmo termo, só que em vez de mais, na frente da raiz, ia aparecer um menos, né? Então, ficaria assim, ó, tá vendo? Então, eu apenas multipliquei aqui em cima e embaixo pelo conjugado desse denominador. Então, como o denominador é a mais a raiz de a quadrado menos 8b, o conjugado eu troco esse mais por um menos, né? Então, ficaria a menos a raiz de a quadrado menos 8b. Aí, fazendo a multiplicação em cima e embaixo, ficaria o seguinte, ó. Então, aqui em cima fica simplesmente a multiplicação, tá? 4b vezes isso aqui que está no parênteses. E embaixo a gente tem um produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, aí o que acontece? Ó? Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é o nosso azinho, que aparece aqui. Então, vai ficar ele ao quadrado. E o segundo é isso aqui que está dentro da raiz, né? Então, essa raiz, na verdade, é o segundo. Como ela está ao quadrada, vai ficar, então, menos o quadrado disso, que é ele mesmo sem a raiz. Então, vai ficar a quadrado, tá? Como ele está menos, aí vai sobrar um sinal de menos, que vai trocar o sinal aqui, vai ficar 8b, mais 8b. Tá? E olha só que interessante, esse a quadrado vai cancelar com esse outro a quadrado daqui. Tá? Então, vai sobrar aqui o n é, aqui, ó, 4b vezes, né, tudo isso que está no parênteses, sobre 8b. Aí, se a gente prestar atenção aqui, o b vai embora com esse outro b, o 4 vai embora com esse 8, sobra um 2 aqui embaixo, né? Porque 8 é 2 vezes 4. Então, reescrevendo, a gente tem a menos a raiz de a quadrado menos 8b, tudo isso sobre 2, que é exatamente a outra parte aqui que a gente já tinha visto, que era a letra A, a resposta certa. Tá? Então, aí a gente resolveu mais um. Vamos para a próxima. Essa próxima questão agora vai falar sobre outro assunto já diferente agora, tá? Matrizes, tá? Mais especificamente sobre determinantes, tá? Matriz transposta, matriz inversa e os determinantes delas. Então, ela é a questão de número 27, que diz assim, ó, uma matriz A é do tipo 3×3, que tem como elemento geral AIJ, tal que o AIJ é 1 se o I for igual a J, né? Então, todos os elementos da diagonal principal são 1. 2, se o I mais J for igual a 3, tá? Ou I mais J igual a 5. E 3, se o I mais J for igual a 4, desde que o I seja diferente de 2. Então, vamos fazer aqui o desenho, escrever como é que fica essa matriz. Então, ficou assim, ó. Eu quis colocar aqui primeiro a matriz só com os elementos, né, sem substituir os valores numéricos, e depois já com os valores numéricos para vocês verem. Então, aqui, ó, os termos da matriz foram esses, ó. A11, né, A12 e A13 na primeira coluna, A21, 22 e 23 na segunda coluna, A31, 32, 33 na terceira coluna. Então, sempre quando o I for igual ao J, ou seja, no caso do A11, A22 e A33, o valor é 1. E aí a mesma regra se aplica para saber quando ele vai valer 2 e quando vai valer 3. Então, a gente construiu aqui a matriz A. A segunda coisa que a gente tem que fazer é calcular o determinante dessa matriz. Então, vamos lá. O determinante vai ficar o seguinte, ó. A gente pega aqui primeiro para baixo, desse jeito, certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai dar 1, tá? Aí eu repito a primeira coluna aqui, ó. 1, 2, 3. E a gente pega essa segunda linha aqui para baixo, ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, fica aqui 12. Mais, aí eu repito a terceira coluna aqui, ó. 3, 2, 1, né? E pego aqui mais uma linha para cá. Isso aqui dá 3 vezes 2. Opa, perdão. É a segunda coluna que eu tenho que repetir ela aqui. Então, vamos lá. Eu repeti a primeira coluna, agora eu vou repetir a segunda. Então, vai ficar 2, 1, 2. Tá? E agora sim, ó. 3 vezes 2 vezes 2. Isso dá 12, mais uma vez. Tá? E agora a gente vai fazer isso de baixo para cima.
Então vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 3, isso aqui dá 9, tá? Aí menos, então 2 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 4. E depois 1 vezes 2 vezes 2, isso aqui dá 4 mais uma vez, tá? Então ficou assim. Esses termos aqui, ó, 1 mais 12 dá 25, tá? Menos. E esses outros aqui, ó, menos 9 menos 4 de novo, dá menos 17. Então, esse determinante aqui, 25 menos 17, é igual a 8. Então, o determinante dessa matriz A vale 8. Tá? Determinante de A vale 8. Beleza. Então, calculamos o determinante. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber como encontrar o determinante da inversa e da transposta. Olha, isso aqui tudo é propriedades, né? Então, o determinante da matriz inversa de uma matriz A qualquer, ele é simplesmente o inverso do determinante da própria matriz. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade aí que a gente conhece quando a gente estuda aí o conteúdo de determinante lá das matrizes. Tá? E a outra propriedade é a da transposta, que diz que o determinante da matriz transposta ele é igual ao determinante da matriz A original. Tá? Então é isso aqui que a gente vai usar para resolver essa questão. Vamos terminar de ler o enunciado. Ele diz assim, ó, logo a expressão, aí tem essa expressão aqui, né, grande, vale, aí quer saber o valor dela. Então vamos simplificar essa expressão aqui. Então vamos olhar para esses pedaços dela aqui individualmente, tá? Então aqui tem, ó, o determinante de A vezes o determinante da inversa. Olha, o determinante de A vezes o determinante da inversa é o determinante de A vezes o inverso do determinante de A. Né? Então isso aqui vale 1. Tá? Então essa expressão aqui, ó, vai ficar aqui em cima, vai ficar 1. Tá? Mas o determinante de A menos o determinante A, o da transposta menos o determinante de A, olha, o da transposta é igual ao determinante de A. Então, um menos o outro vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Então, aqui, ó, o determinante de A sobre o da transposta. Mais uma vez, ó, eles são iguais. Então, um dividido pelo outro vai dar 1. Certo? Aí, aqui tem, ó, o determinante da transposta vezes o da inversa. Então, de novo, vai chegar nessa mesma situação aqui, ó, né? Porque a gente tem 1 sobre 1, que vai dar 1, tá? E agora a gente tem o determinante da inversa sobre o determinante de A. Então, esse é o único que vai dar diferente, porque se eu tiver, ó, o determinante da inversa sobre o determinante da própria matriz, como o da inversa é o inverso do determinante, ele vai multiplicar com o de baixo, isso aqui vai dar 1 sobre o determinante de A ao quadrado, certo? E o determinante de A é 8. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 8 ao quadrado. Beleza. Então, já temos aqui a nossa expressão. Ela vai ficar assim, ó. Isso aqui é 1 que multiplica, aliás, dividido por. Isso aqui dá 2 mais 1 sobre 64. Tá? E agora a gente vai ter que trabalhar reduzindo isso. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1 sobre. Então, aqui fica 64 vezes 2 dá 128, né? Mais 1. Tudo isso sobre 64. Olha, esse 64 que está aqui embaixo, como é uma divisão de fração, multiplico primeiro pela inversa da segunda, né? Então, ele vai lá para cima, ó. Vai ficar 64. E aqui embaixo, que é 128 mais 1, dá 129. Se vocês observarem, esse aqui é o mesmo valor que está na letra D, e isso resolve a nossa questão. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa próxima questão, então, de hoje, né? Então, a nossa próxima questão, que é a de número 28, sobre o que ela vai falar? Ela trata do conteúdo contagens, né? E também vai usar aí divisão, tá?
Então, uma questãozinha para trabalhar com números. Digamos que um determinado fenômeno ocorra na Terra a cada 56 anos. Então, tem um fenômeno aí que tem esse período, certo? Se a última vez que ocorreu este fenômeno foi em 1996, observe. Então, esse é o número que a gente vai usar aqui para dividir. Tá? 1996. Tá? Quando ocorreu pela primeira vez este fenômeno na era cristã? Então, ele quer saber, primeira pergunta, quando foi a primeira vez? Tá? E quantas vezes ele ocorreu na Terra desde o nascimento de Cristo? Então, desde o ano zero, beleza? Tá, então vamos lá. Se o último acontecimento foi em 96, ele ocorre a cada 56 anos, então vamos dividir isso aqui por 56 para saber quantas vezes ele ocorreu, né? De lá para cá. Então vamos lá. Quantos intervalos desse de 56 cabe dentro de 1996? Então, vamos dividir esses números, né? Bom, eu preciso pegar aqui o 199, né? Porque 19 já é menor que 56. Olha, 3 vezes aqui vai ser suficiente, ó, porque 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Né? Então, aqui deu 168. Subtraindo 199 por 168, isso aqui vai me dar, ó, sobra 1 aqui, 31, certo? Então, eu abaixo esse outro 6 aqui de baixo. Olha, 5 vezes isso aqui vai me dar o valor que eu quero, porque 5 vezes 6 dá 30, e 5 vezes 5 é 25. Com mais um 3 que foi ali do 30, dá 28. Tá? Então, sobra esse 6 aqui, um 3 aqui. 36 já é menor que 56. Então, eu paro a divisão por aqui. Agora, vamos analisar. Eu tenho 35 intervalos e um resto aqui de 36. Qual é a interpretação que eu faço disso? Então, vamos lá. Digamos que aqui seja o nosso ano zero. O que essa nossa conta aqui está nos dizendo? Que no ano 36 aconteceu o fenômeno pela primeira vez. Aí teve um intervalo de 56 anos, ele aconteceu pela segunda vez. Depois teve mais um intervalo de 56 anos, ele aconteceu pela terceira vez. Tá? E aí a gente teve 35 intervalos de 56 anos, até que no ano de 1996 ele aconteceu pela 36ª vez, certo? Então a gente teve 35 intervalos desse, ó. Só que os 35 intervalos, contando com mais essa primeira vez aqui no ano 36, fez com que o fenômeno acontecesse 36 vezes ao todo, tá? Então, ó, letra B, ele aconteceu pela primeira vez no ano 36, que é esse resultado que a gente achou aqui, e ele aconteceu 36 vezes, que foi esse 35 junto com a primeira vez. Beleza? Então a questão 28 está resolvida. Vamos para a próxima. Vamos para mais uma questão agora, tá? Então vamos lá. Nossa próxima questão de hoje, questão de número 29. Do que ela trata? Um pouco de geometria espacial, só um conceito, né? Um pouco de porcentagem, mas essa questão também vai treinar sua habilidade aí para trabalhar com númerozinhos, fazer uma multiplicação ou outra. Tá? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, se diminuirmos em 10% o lado da base de um cristal que tem forma de pirâmide reta de base quadrada e aumentarmos em 20% sua altura, de quanto variará o seu volume? Tá? Então vamos lá, imaginar. A gente tem uma pirâmide reta de base quadrada. Então imagina aqui um quadrado, né? E está aqui a nossa pirâmide, tá? Mais ou menos assim, tá? Então essa base dela tem lado igual a L. Então a área da base da nossa pirâmide é L quadrado. E o volume da pirâmide é quem? É 1/3 da área da base vezes a altura. Onde é que está essa altura? Está bem aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a nossa altura. Legal. Então, como a área da base é L quadrado, então o volume da nossa pirâmide é 1/3 de L quadrado H. Certo. Só que agora ele falou
que o novo lado, que eu vou chamar de L', opa, peraí, vamos lá, L', né, ele vale, diminuiu 10%, então sobrou 90%, né? Então, o novo lado ele vai ser 0,9 do lado que tinha originalmente, tá? E ele falou que aumentou 20% da altura. Então, a nova altura ela vai ser 1,2 da altura que era antes, tá? Que é 1, porque é o valor da altura mais 20%. Então, é 1,2, tá? Da altura que tinha antes. Então, a gente vai calcular quanto vale o novo volume, né? Ele quer saber quanto vai variar o volume. Tá? Então, o novo volume vai ser 1/3 da área da base, que agora vai ser L' vezes a altura linha, né? Então, vamos lá. Então, vai ser 1/3. Quem é o L'? O L' é 0,9 L ao quadrado. E quem é o H'? É 1,2 H, certo? Então, olha lá. Como é que vai ficar isso? Ó? Então, o novo volume, né, vai ser 1/3. 0,9 ao quadrado, olha, 9 ao quadrado é 81. Como a gente tem o zero na frente, então tem uma casa decimal. Quando elevar isso ao quadrado, vai dar duas casas decimais. Então, vai ficar 0,81. Tá? L quadrado. Continua lá o L quadrado. Vezes 1,2H. Beleza. Então, agora ó, a gente pode arrumar isso aqui e deixar assim. Ó. Bora multiplicar logo aqui ó, o 0,81 e o 1,2. Tá? Por que eu não vou já usar o 1/3 aqui na frente? Vocês já vão ver. Espera só um instantinho. A gente vai primeiro multiplicar esses dois aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo. Ó. 0,81 vezes 1,2. Tá? Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. E aqui o 0. Tá? Então, o 2 aqui embaixo. 6 com 1, 7. Aqui dá 9. E aqui 0. Tem 3 casas decimais. Então, dá 0,972. Beleza? Então, isso aqui dá 0,972. Legal. 972 ou 962? Isso, 972. É isso mesmo. Tá, então vamos lá. E aí, quem sobrou aqui? Ó? Quem sobrou aqui foi justamente 1/3 de quem? Do L quadrado vezes o H. Agora, olha só, quem é o 1/3 do L quadrado H? Está bem aqui. Ó. Isso aqui era o volume V que a gente tinha antes. Então, esse cara aqui, ele é, na verdade, 0,972V. Então, ele é 97,2% do volume que tinha antes. Então, o volume final, né, dessa pirâmide já modificada, ela é 97,2% do volume original. Então, quanto que diminuiu? Diminuiu 2,8, que é a diferença que falta para 100 aqui. Tá? Então, a resposta certa é que ele diminuirá 2,8%. Então, a resposta certa é a letra C. Beleza? Então, essa é a resposta aí de mais uma questão dessa prova. Vamos para a próxima. A nossa antepenúltima questão é a questão de número 30, que também vai tratar um pouco sobre matrizes. Tá? Então, vamos lá. Diz assim, ó, considere a matriz A, 2 por 2, onde o A e J é igual a 1 para todo o valor de I e valor de J nesse intervalo de 1 a 2. Tá? Assinale a alternativa correta sendo A elevado a N o produto de N fatores iguais à matriz A. Vamos lá. Então, primeiro vamos saber quem é a matriz A. Né? Então, a matriz A é uma matriz 2 por 2, sendo que todos os seus elementos são igual a 1. Foi isso que ele falou. Então, essa aqui é a matriz A. Ó, tá certo? E ele quer saber quem é o A elevado a N. Né? Um termo genérico aí para se você multiplicar 2 vezes essa matriz A, 3 vezes, 4 vezes.
Então vamos lá, vamos fazer como seria o a elevado a 2, né? O a quadrado. Então eu vou ter que ter duas vezes a matriz A sendo multiplicada. Então eu vou colocar ela aqui e eu vou colocar ela de novo aqui. Vamos lá, eu vou ter que multiplicar essas duas matrizes e ver qual é o resultado que sai aqui do lado. Legal? Então vamos lá, como eu multiplico matrizes? A gente pega as linhas pela coluna, não é verdade? Então a primeira linha pela primeira coluna. Vamos ver como é que fica. Ó. Então eu vou botar aqui do lado. Ó. Então esse 1zinho aqui vezes esse outro 1zinho vai me dar 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Mais, ó, esse outro 1zinho vezes esse outro 1zinho vai dar 1 de novo. Então, esse primeiro termo aqui é 1 mais 1, que vai dar 2. Tá? Então, vou logo colocar o 2 aqui já pronto. Olha, observa que todas as linhas e todas as colunas dessa matriz sempre vai ser 1 e 1, 1 e 1. Né? Então, todas essas multiplicações que eu fizer vai dar sempre 2. Então, essa matriz ela vai ficar assim, ó, 2, 2, 2, 2. E eu posso colocar isso, esse 2 em evidência aqui, e dizer que isso aqui é 2, né, que multiplica a própria matriz A, correto? Então, olha só, esse aqui, quando eu elevo ao quadrado, dá isso. Né? Isso aqui é 2 vezes a matriz A. Beleza. Se for o A elevado a 3 agora, então vai ficar a matriz A, né? Tá aqui, vezes ela mesma de novo. Tá. Só que esse primeiro aqui, ó, a gente já fez. Quanto dá isso? Isso aí dá 2 vezes a matriz A vezes ela mesma, que é essa parte aqui que sobrou. Tá? E aí o que, que vai acontecer? Ó? Vai acontecer que aqui vai aparecer de novo esse produto. Né? Então vai aparecer 2, né, vezes 2 vezes a matriz A de novo. Olha só que interessante. Então aqui apareceu um 2 elevado ao quadrado vezes a matriz A. Então, se a gente repetir esse processo, eu vou dizer o seguinte, ó, que o A elevado a n ele vai ser 2 elevado a n menos 1, porque observa que esse número que aparece aqui ó, é uma unidade menor do que o número que estava aqui no começo. Igual aqui, ó, aqui era 2, aqui apareceu 2 elevado a 1. Tá? Tudo isso vezes a própria matriz A. Olha, qual é a alternativa que tem isso daqui? É a alternativa D. Tá? E essa alternativa é a que responde a nossa questão. Beleza? Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima, então. A nossa penúltima questão de hoje é a questão 31, que vai falar um pouco de geometria plana misturado aí com trigonometria. Tá? E essa questão ela tem um enunciado bem curtinho que diz assim, ó, qual é o valor do seno de 36? Só isso. Tá? Qual é o valor do seno de 36? E está aqui as alternativas para você optar aí qual que é a melhor resposta. Galera, essa questão, o que ela tem de simples no enunciado, ela tem de complexa na resolução, vamos dizer assim. Né? Ela tem uma resolução longa que eu vou deixar para fazer num outro vídeo, tá? Porque ela sozinha merece um vídeo à parte. E ela tem uma resolução rápida, que é a que eu vou fazer aqui com vocês analisando as alternativas. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai chegar nessa resposta? Então vamos comparar esse seno de 36 com alguns ângulos nossos conhecidos, né, que são ângulos notáveis, como por exemplo o seno de 30 e o seno de 45. Então são ângulos também do primeiro quadrante, então fica fácil da gente comparar. Então eu sei que o seno de 36 ele tem que ser um valor que ele vai ser um pouco maior do que o seno de 30 e ele tem que ser menor do que o seno de 45. Tá? O seno de 30 a gente sabe que vale meio. Né? Então, o seno de 36 ele é maior do que meio. Opa, deixa eu escrever aqui melhor. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2,
Se a gente lembrar que a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4, né? Isso sobre 2 quer dizer que isso aqui dá mais ou menos 0,7. Então, significa que o seno de 36 é alguma coisa entre 0,5 e 0,7. Tá? Então, eu sei que ele tem que estar mais ou menos aqui, nessa faixa. Tá legal. Então, agora o nosso trabalho vai ser observar essas alternativas e ver qual delas que cai nessa faixa aí. Tá? Então, vamos analisar as alternativas. Se a gente prestar bem atenção, todas essas alternativas têm dentro da raiz aqui, esse 5 menos raiz de 5. Tá? Então, a gente pode começar analisando ele. Né? Vamos ver o que é isso aí, esse 5 menos raiz de 5. Tá? Então, raiz de 5. Quanto será que vale a raiz de 5? Né? A raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 5 tem que ser alguma coisa maior que 2, mas não muito maior do que 2. Tá? Porque para poder ser 3, né, para poder ser um número próximo de 3, esse valor aqui já teria que ser próximo de 9. Né? Então, vamos dizer que a raiz de 5 ela seja algo próximo de 2,2. Vamos dar um exemplo. Então, 5 menos raiz de 5 seria algo próximo. Se eu botar aqui 2,2, seria algo próximo de 2,8. Tá? Mais ou menos. A gente está aproximando esse 5 vezes menos raiz de 5 por um valor aí próximo de 2,8. Olha, ele está sendo multiplicado por 8. Né? Então, vamos ver quanto dá isso. Então, se eu pegar 8 vezes esse 2,8, vamos fazer essa multiplicação. Então, está aqui. Então, está aqui. Vamos multiplicar. 8 vezes 8 dá 64, certo? Vai ser 8 vezes 2, 16. Com mais 6 dá 22. Como a gente tem uma casa decimal aqui, fica 22,4. Olha, então esse valor inteiro aqui dentro da raiz, ele dá mais ou menos 22,4. Então, a gente tem que achar a raiz disso. Tá? Se fosse 25, a raiz seria assim, beleza? Então, como a gente está falando de um número menor do que 25, isso aqui vai dar 4, alguma coisa próxima de 5, que eu vou aproximar aqui como 4,8. Tá? Vamos lá, vou aproximar aqui como 4,8, aproximadamente. Tá? E agora vamos analisar. 4,8, aí tem 1 sobre 16 aqui na frente. Se eu pegar 1 sobre 16 de 4,8, isso aqui é maior que meio ou menor que meio? É menor, né? Porque para dar meio, esse número aqui teria que ser o 8. Né? Se fosse 8 sobre 16, isso aqui daria meio. Tá? Então, esse número aqui, ele dá abaixo do meio. Ele dá para cá. Então, esse número aqui está fora. Tá? Então, agora aqui se eu pegar 1 sobre 8 na frente, 1 sobre 8 vai dar certo. Porque se eu pegar 1 sobre 8 vezes 4,8, se fosse 4 sobre 8, isso aqui daria meio também. Tá? Como é 4,8 sobre 8, esse número aqui ele é maior do que meio. Mas ele ainda é menor do que 0,7. Tá? Então, esse número aqui, ele parece ser o nosso candidato. Tá? Então, guarda aí a letra B. Vamos para a letra C. 1 sobre 4 aqui na frente, será que daria certo? 1 sobre 4, olha, 4,8 é maior do que o número 4. Tá? Se fosse 4 sobre 4, daria 1. Então, esse número aqui já é maior do que 1. Mas a gente viu que ele não pode ser maior do que 0,7. Então, esse aqui está fora também. Então, se esse aqui está fora, esse aqui está mais ainda. Né? Porque é 1 sobre 2, 4,8 sobre 2 vai dar mais do que o dobro, vai dar maior do que 2. Tá?
Então, só resta a gente analisar a última alternativa aqui, que esse número que a gente viu primeiro, né, que era 2,8, é um número bem menor do que 4. Né? Então, 4, se fosse 4, a raiz daria 2. Tá? Então, esse número é menor do que 2. Se ele é menor do que 2 dividido por 16, ele vai dar muito menor do que meio, que é o nosso limite aqui. Então, realmente, esse também está fora, só sobra a letra B. Então, essa é a nossa resposta. Tá? Então, de fato, esse é o gabarito lá. Então, essa é uma resolução rápida que a gente fez aqui comparando alguns valores por aproximação e a gente chega na resposta. A resolução completa eu vou gravar depois, inspirado numa resolução que um professor chamado Joel de matemática fez num cursinho lá no ano de 2007, quando esse concurso saiu. Eu estava presente lá na época, eu vou reproduzir a resolução dele num vídeo futuro. Beleza? Então vamos para a nossa última questão. E a nossa última questão de hoje é a questão de número 32, que vai falar sobre geometria plana, mais uma vez, adivinha só, né? Na verdade, pode ser também geometria analítica, né? Porque tem um plano cartesiano aí, envolve coordenadas, tá? Então, qual é a área do setor circular AB de ângulo central AOB, né? AOB, que está entre 0 e 180, da circunferência que contém os pontos A, 3 e 0, B, 0 e 3 e C, 6 e 3, onde todas as abscissas e ordenadas estão em centímetros. Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar esses pontos aqui, encontrar esses pontos aqui no plano. Então tá aqui, ó, desenhando um plano cartesiano, né? A gente tem aqui os eixos coordenados x e y, tá? As abscissas são x, tá? E as ordenadas são y, tá? Então o ponto A, ele tem aqui, ó, coordenadas 3 e 0, o ponto B tem coordenadas aqui 0 e 3 e o ponto C tem coordenadas 6 e 3. Então ele disse que a circunferência passa por esses três pontos. Então vamos ver onde é que está a circunferência aqui. A nossa circunferência seria algo assim, né? Na verdade, bem mais perfeitinha, né? Meu desenho aqui está bem torto, mas vocês entenderam. Vamos lá. Então, essa seria a circunferência. E ele falou que o ângulo central é o ângulo AOB. Então, seria esse ângulo aqui, ó, que sai do A, vai até o centro O e depois vai até o B. Tá? E aí vocês poderiam perguntar, nossa, mas como você sabe que esse aqui é o centro? Né? Por que que eu sei? Porque justamente essas distâncias todas valem 3. Ó. Daqui do B até o O vale 3, né? Porque eu sei que a abscissa do A é 3, então essa distância aqui é 3. Do O até o A vale 3 também, que é justamente a ordenada do ponto B. E do O até o C vale 3 também, que é a diferença aqui, ó, de 3 até 6. Essa diferença aqui vale 3. Então, como esses três pontos estão equidistantes desse mesmo ponto central, obviamente ele é o centro por causa disso. Né? Essa é simplesmente a definição de uma circunferência. Tá? Então, esse ângulo aqui é o que a gente quer saber. Ó, e ele quer saber a área desse setor circular. Olha, a área desse setor circular é 1/4 da área do círculo todo. Né? Que é um círculo de raio igual a 3, que a gente já demonstrou aqui. Então, a área do setor circular é 1/4 da circunferência inteira, que tem uma área de π vezes o raio ao quadrado. Então, é 1/4 de π vezes o raio vale 3 ao quadrado. Isso aqui dá 9π sobre 4. Se a gente dividir 9 por 4, isso aqui dá exatamente 2,25. 2,25 π. E como ele falou que as abscissas e ordenadas estão em centímetros, então a área vai sair em centímetros quadrados. E isso aqui é a nossa letra A. E aí a gente encontrou a resposta. Beleza? Então, gente, essa foi a resolução completa da prova de matemática do concurso de Polícia e Bombeiro Militar do Amapá do ano de 2007. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é uma resolução bem longa, né? Então, deixem um like aí no vídeo, beleza? E
Até a próxima. Tchau, tchau.